Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos do 1 ao 20. Nós falamos aqui da condição da Páscoa, né? Como o mundo celebra. 12, verso 1. Êxodo 12, verso 1, a partir do 1. Esse texto que nós vamos ler nos mostra a origem da Páscoa, né? Da Páscoa judaica. Êxodo 12, verso 1. Mas vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos, a oportunidade que temos, mais uma noite, poder meditar, ouvir e meditar na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas essa noite, que o Senhor possa falar com o Teu povo para além das minhas limitações, que as minhas limitações não sejam impedimento para que o Senhor fale hoje com o Seu povo. Em nome de Jesus, amém. Então, Êxodo capítulo 12, verso 1, texto muito conhecido, certamente você já meditou nesse texto, certamente você já ouviu diversas ministrações a partir desse texto. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, na qual vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não come a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto de homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir, o sangue passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então aqui Deus, através de Arão, através de Moisés e Arão, convoca o povo, institui a Páscoa, e esse é um momento crucial para o povo. Aqui Deus já estava num processo de libertação do povo de Israel lá do Egito. Semana passada nós vimos a condição de como aquele povo chegou lá através de José e como aquele povo foi abençoado através da vida de José ali. Só que aí o povo se multiplicou naquela terra. José morreu, seus irmãos morreram, e foi levantado um faraó que não conhecia José. E aí ele começa a oprimir o povo.
e põe o povo numa condição de escravidão. E quanto mais o povo era escravizado, quanto mais o povo era sacrificado, mais se multiplicava. E aí mais eles forçavam. Então o povo era obrigado a construir tijolos, e aí eles puseram um peso ainda maior, que eles recebiam uma palha para poder fazer o crescimento do tijolo. Eles falaram: não, está fácil demais, vamos jogar mais um peso em cima deles. Jogaram mais peso em cima deles. E até que esse povo clama ao Senhor, o Senhor ouve o clamor desse povo, e aí levanta Moisés com o propósito de libertar esse povo daquela opressão que vivia lá no Egito, daquela escravidão. E aí Moisés ainda reluta em ir até Faraó, dar as suas desculpas, dizendo que não sabia falar. E aí Deus levanta Arão, seu irmão, para ser o seu porta-voz. Falou: vou falar com ele, você transmite a ele, ele vai ser o porta-voz, mas você vai a Faraó, porque eu te escolhi para libertar meu povo. E aí Deus começa a enviar pragas lá, e cada praga que enviava, e Faraó, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, e ele não liberava o povo. Vocês conhecem essa história, até chegar ao final aqui da 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, como é descrito aqui. E aí Deus falou para Moisés: agora ele vai liberar, E aí, nessa liberação, nós vemos que Deus fala com Moisés: olha, eu vou mandar a praga, mas vocês preparem, porque prepare a Páscoa, porque nesse dia vocês vão fazer como memorial que eu vou libertar vocês de lá. E aí é muito interessante, porque o significado e o sentido da Páscoa é passar sobre, que a destruição passaria sobre a casa dos israelitas quando visse o sinal lá, e o sinal era sinal de livramento, sinal do sangue, da orientação que passasse lá. Mas Páscoa também é passagem. Então era a passagem da escravidão para uma vida de liberdade. Então esse era o propósito de Deus para o seu povo, para aquele povo. E aí, olhando a instituição da Páscoa, primeiro no verso 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Então no Egito nós temos a origem da instituição da Páscoa. Segundo, no verso 2 diz assim: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E aqui Deus introduz o calendário religioso. Israel tem não somente essa festa aqui da Páscoa, que era uma festa, era uma celebração, mas tinha Pentecostes, tinha a festa das cabanas. Era um povo que tinha festas religiosas, e todas elas, ou a maioria delas, não todas elas, mas ligadas à agricultura. Era um período agrícola, era um povo agrícola e era ligado ali. E é interessante que primeiro mês do ano, que começaria um ano novo, também era libertação para todo Israel. Verso 3 diz assim: diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para cada casa. Diga a toda a comunidade de Israel. Então a convocação, a libertação era para toda a comunidade de Israel, era para todo o povo. Deus queria tirar todo aquele povo, não deixar ninguém do seu povo naquele lugar. E também uma coisa me chama a atenção, que no verso 3 ele diz: todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, uma para cada casa. Então esse momento, esse evento, essa celebração, ela seria uma celebração familiar. Aconteceria no seio da família, e um para cada casa. Então esse seria um momento de comunhão familiar. Imagine que coisa extraordinária, gente. Eles sabendo do que iria acontecer,
eles em casa, e a ordem era para não sair, não botar o pé do lado de fora naquele momento. E essa mesma ordem também foi dada a Raabe, lá na condição dos espias, né, Reinaldo? Botou lá um sinal lá, e para ela ficar, não sai, se sair morre, né? E eles ainda acham que o Big Brother é o primeiro primo, mas não era, tinha mais. Acho que o primeiro foi lá na arca, ninguém saía, ninguém queria ir para o paredão, e se fosse paredão, também não tinha como sair, porque quem estava lá dentro não ia abrir a porta para botar o outro para fora, senão ia todo mundo embora, né? Mas é interessante, me chama a atenção, essa condição da comunhão familiar, era para a família. Semana passada nós falamos aqui da preservação da família. E o interessante é que o propósito de Deus, sempre para o homem, foi a preservação, não a morte, não a condenação. Deus não tem prazer na morte do homem, mas Deus criou o homem para ser preservado, não para a morte, mas sim para a vida. E aí seria um momento de comunhão. Aí no 4 ele diz assim: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer. Então eu entendo aqui que, além de ser uma comunhão familiar, era uma comunhão para todo o povo. Se a comida for demais, né, para aquela família, divide com o próximo, ou melhor, compartilhe com o seu próximo. Nós acabamos de ouvir aqui, né, uma aula falando da importância da comunhão e a comunhão que a igreja primitiva tinha. E esse era o povo de Deus, Israel. E aí nós vemos o novo Israel de Deus, somos nós, e lá aqueles primeiros discípulos, como Deus desde lá trabalhava a favor da comunhão, em prol da comunhão e a importância da comunhão. Então, se o animal for grande demais, se a comida for muita para uma família só, compartilha com o seu próximo. Olha que momento especial, momento de comunhão. Lógico que tem alguns irmãos que ele só daria conta dos 3, 4 cordeiros. Eu conheço alguns. Tem gente que está rindo, está lembrando de alguém, né? Você está lembrando de alguém, primo? Né? E aí depois eles dizem assim: pô, mas crente come demais. Vai fazer o quê? Né? Tudo que envolve tem comida. Até a libertação ali, Reinaldo, envolvia comida. Tudo que envolve o crente tem comida. Você vê na igreja primitiva, né, compartilhava o pão, comia o pão de casa em casa. Depois eles querem entender por que o crente come, Francisco. Tudo envolve comida. Ainda bem, né, gente? É bom ser crente, né? Amém. Mas então, era especial. Isso me chama muita atenção. Dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. Então, se tinha alguma divisão, se tinha alguma diferença com o vizinho, Beth, acabava ali. Porque esse povo tinha que sair em unidade. E aí, me chama a atenção esse aspecto da unidade. Deus queria promover, Reinaldo, a unidade desse povo. Primeiro, a unidade em família. E segundo, estende essa unidade para todo o povo. Porque qualquer diferença que tivesse, ela terminaria ali. E é muito interessante, porque a mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de comunhão. E aí nós vemos como Deus trabalhou para essa comunhão, como Deus trabalha para essa unidade. E interessante que eles tinham que sacrificar um animal. Verso 5 diz assim: o animal escolhido será macho de um ano sem defeito,
e pode ser cordeiro ou cabrito. E aí o que me chama a atenção aqui é que teria que ser o melhor. O que seria sacrificado seria o melhor, sem defeito, o melhor. Seria sacrificado, apresentado a Deus. Mas Deus é tão bom que o povo seria abençoado duas vezes nesse sentido. Primeiro, por oferecer o melhor, e segundo, que o próprio povo comeria daquele cordeiro. Ele ofertaria o melhor, gente, e desfrutaria o melhor. E aí nós vemos como Deus prima pela qualidade. Então nós temos que oferecer o melhor, porque certamente nós vamos receber o melhor. Damos o melhor para Deus e recebemos o melhor de Deus. Que coisa maravilhosa isso, o melhor de Deus. E aí, no verso 7, no verso 6 diz: guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então tinha um tempo determinado para que isso acontecesse. E esse tempo foi determinado por Deus. Era o kairós de Deus, era o tempo de Deus, o tempo exato para que aquilo acontecesse. E aí nós aprendemos também a obedecer o tempo de Deus. Nós ouvimos aqui sobre rebeldia. E era exatamente para fazer como Deus ordenou. Não é para oferecer antes nem depois. Tem um tempo, Beth, exato. E ali passava também pela obediência daquele povo. No verso 7 ele diz: passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. No verso 13 ele diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga da destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito, o sangue na porta era um sinal de livramento. Passaria por cima. E sangue é vida. Então o sinal que estava naquelas casas não era morte. O que estava estabelecido para aquele povo, para aquela casa, era vida. Sangue é vida. Quem trabalha na área de saúde sabe disso, a importância de uma transfusão. O sangue é vida. Por isso a orientação lá para que eles não comessem nenhum animal com sangue, porque sangue é vida. E aí era vida que Deus estava liberando para aquele povo, e vida nova, fora daquela condição. E uma outra orientação é no verso 14, ele diz assim: este dia será um memorial que vocês, todos os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo, memorial, uma lembrança, para que vocês não esqueçam aquilo que eu fiz por vocês naquele dia. Vocês estavam escravizados no Egito, eu os libertei. Eles saíram de lá sem usar uma espada, sem usar uma lança, sem usar a força própria. E Deus falou para Moisés: eu vou mostrar a Faraó o meu poder. E aí Deus, para libertar, e um memorial para que não esquecesse. Então nós não podemos esquecer nunca aquilo que Deus fez por nós.
e era para gerações futuras, era perpétuo. Perpétuo é para sempre. Aquele povo tinha que lembrar sempre da condição que eles saíram. Era o memorial. E no verso 16, convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Convoque uma reunião santa. Existia nessa instituição o sentido espiritual. Embora fosse uma condição física da libertação daquele povo, tinha um sentido espiritual daquela reunião, uma reunião santa, para a libertação daquele povo. No verso 17, celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu os tirei dos exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. Celebre a festa dos pães sem fermento. Então, Páscoa, querido, é festa. Páscoa é festa. E aí nós temos que celebrar, porque é festa. E é muito interessante, porque muitas vezes, gente, nós nos dedicamos a tantas festas. O Brasil é um povo festeiro. O que tem de festa no Brasil, tudo é festa, né? Quando a seleção brasileira ganhou uma das Copas aí, né, Francisco? Tinha uma música que eles vieram cantando lá no avião. Hoje tem festa aonde? Onde tem festa? Vocês não sabem o que eles cantaram? Que bom. Primo, o pessoal aqui é crente de raiz. Hoje tem festa no gueto, querido. Quem quiser pode chegar. E aí, isso veio lá da Bahia, porque na Bahia é festa todo dia. Baiano é festeiro, baiano já nasce em festa, velho. Baiano já nasce festejando. Tudo pro baiano é festa. Enquanto o carnaval nos outros lugares começa em fevereiro, na Bahia começa em dezembro, começa no ano anterior, janeiro já é carnaval. Baiano celebra tudo. Então o Brasil é um povo de festa, mas os judeus eram mais festeiros que nós. O judeu celebrava. Então nós precisamos aprender a celebrar, a festejar. Muitas vezes nós recebemos dádivas do Senhor, bênçãos do Senhor, como esse povo recebeu, mas não festejamos. Você tem festejado aquilo que Deus tem feito na sua vida? A festa maior, querido, é pela sua libertação. Você tem festejado? É festa, querido. Imagina quando sai daqui. Imagina você sair dessa opressão que eles viviam, e cada vez a opressão aumentava mais. Eu não li os textos para não ficar longo, até porque vocês conhecem a história. E Faraó ainda chamou o povo de preguiçoso. Quando os capatazes israelitas foram falar com ele, falaram: esse povo é preguiçoso. Ainda falou para Moisés e Arão: vocês estão usando esse negócio de adorar o Senhor como desculpa. Povo preguiçoso. Aumenta a pressão, mas pressão nenhuma, querido, do que eles estavam vivendo e do que eles viveram ali se compara à festa feita depois, quando eles saíram. Imagina a festa depois, meu irmão. Imagina a celebração depois, irmão, daquele povo. Então, nós precisamos aprender. Hoje o mundo celebra a Páscoa, mas sem entender o sentido exato da Páscoa.
Nós vimos aqui a Páscoa judaica, que era uma prefiguração e uma preparação para Cristo. Tudo isso que nós vimos aqui, né, Rei? Era uma prefiguração de Cristo, o Cordeiro sacrificado, simbolizava Cristo. João, no capítulo 1, no verso 29, quando Jesus vai passando, e o que João professa a respeito de Jesus? Como que ele identifica Jesus? João 1, 29. O que ele fala? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda aquela condição ali remetia para o futuro, remetia para Jesus, no que ia acontecer lá na frente. E esse povo era um povo missionário. Esse povo foi separado, escolhido, para a partir desse povo os outros povos serem alcançados. Agora, o que nós vemos na história da humanidade, isso aqui se encontra no começo, está nem no meio da história da humanidade, porque olhando um pouco atrás, voltando um pouco atrás na história, nós vamos ver que Deus cria o homem desobedece a Deus, e nós vimos aqui a rebeldia, e a rebeldia começa ali, quando o homem se rebela, quando ele desobedece e faz aquilo que Deus falou que ele não poderia fazer, incitado lá pela serpente. Nós sabemos quem é a serpente, e a partir daí o homem é expulso, é separado de Deus, e tem todo um arranjo para que o homem seja reconciliado com Deus, que o propósito de Deus era reconciliar o homem com ele mesmo. E aí depois disso nós vamos ver a condição lá da arca, a condição do dilúvio com Noé, e aí depois que sai de lá, aquele povo começa a se multiplicar, mas aí eles constroem uma torre, se rebelam de novo, e aí eles se perdem de novo, e Deus espalha aquele povo pela face da terra, multiplica as línguas para que não haja entendimento daquele povo, e aí ele chama Abraão, e faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali ele começa a separar um povo para ele fala com Abraão: ó, os teus descendentes serão escravos numa terra estranha, ficarão lá escravizados por 400 anos. Isso acontece, e é esse povo aqui, ó, descendência de Abraão, que estava ali, e é esse povo que é liberto dali, e é a partir desse povo que viria o Messias, que viria o Salvador, que viria esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse era o projeto maravilhoso de Deus. Então tudo que a gente vê do Antigo Testamento sempre aponta para Jesus. E aí nós vemos aqui. E aí João diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se a libertação daquele povo lá no Egito foi uma libertação física, embora tenha um contorno espiritual, mas era uma condição física, a libertação operada por Cristo é uma outra libertação, que é uma libertação espiritual, uma libertação do pecado. E aí eles ficavam, diz que eles ficariam escravizados por 400 anos, gente. Era um período, mas Deus iria libertar-se ali. Agora imagina a libertação do pecado e receber a vida eterna. Se eles ficaram aquele período numa escravidão física, imagine nas trevas eternamente, Reinaldo. Então aqui é que nós temos que celebrar.
E aqui vem a Páscoa cristã. E aqui é Jesus, que tira o pecado do mundo. Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 7, Lucas 22, a partir do verso 7, diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa, onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, se o sangue daquele cordeiro lá, passado nos umbrás, foi derramado para que aquele povo tivesse livramento, em Romanos, Paulo diz que, lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, se o sangue de um animal foi derramado lá na queda do homem, era necessário que o sangue fosse derramado para a remissão. E aí é que vem Jesus. E aí é que Jesus se coloca. E Jesus pega os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Mas ele, já não mais naquela prefiguração, mas ele se coloca como que aconteceria com ele a partir do seu sacrifício. E aí ele dá sentido àquilo que João falou a respeito dele. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo diz assim, falando aos verso 6, vamos falar no 6. Paulo chamando a atenção lá daquela igreja de Corinto: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que seja massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado. E aí ele diz: Cristo, Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou em outra versão ele diz: Cristo, nossa Páscoa. E aí faz o sentido para nós celebrarmos a Páscoa, celebrarmos a ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele está vivo. E é maravilhoso. Lá em João,
no capítulo 11, no verso 21 ao 27. E aí nós estamos encerrando aqui. João 11, a partir do verso 21. Nós vamos ver a respeito da morte de Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Depois da morte de Lázaro, Jesus tem um encontro com Marta, e no verso 21, no verso 20, filha, verso 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Querido, é a Ele que nós vamos celebrar. É a Ele que nós estamos celebrando. Esse é o sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa. A nossa libertação. Jesus morreu por nós, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E viverá eternamente. É a Ele que nós estamos celebrando. Você entendeu o sentido? O verdadeiro sentido aqui da Páscoa? E por que nós temos que celebrar? É festa, Reinaldo. É festa. Não como o mundo celebra trocando chocolate. Chocolate é bom, mas não é o sentido exato, senhor. Aí depois nós temos que recorrer àquela espinheira santa mesmo, né? Ainda mais se tiver excesso de chocolate. E nós já fomos brindados aí pelo presente do Ministério de Casais. Ministério bom esse, Valério. Andar falou que tem um brigadeirão lá. Eu nem abri o negócio, mas já sei que o negócio é bom. E da onde vem, vem com qualidade, Beth. E como bom crente que sou, primo, não posso rejeitar. Amém, querido? Você entendeu o sentido exato da Páscoa? Nós temos que celebrar. Quando nós celebramos a ceia e fazemos isso de forma mensal, nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor, a morte e a ressurreição. Pois é Páscoa, querido. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E nós temos que celebrar. E não somente uma vez no ano, mas todos os dias. Todos os dias. Entender o que Ele fez pelas nossas vidas. Você é livre. Você é livre. Quem te tornou livre? Jesus. Amém?